Ok? Então, a outra coisa que eu quero apontar para vocês é que este surgimento é um movimento e tudo que ele está fazendo aqui é ficar na porção superior desse movimento, o que significa que ainda tem boas probabilidades de novas máximas. Se isso romper aqui esse 50%, aí as probabilidades diminuem significativamente. Mas ainda tem boas probabilidades de novas máximas. Por causa de toda essa congestão que está na porção superior do 50% do superior desse movimento. Se eu fosse operar e eu não tivesse mais recursos para operar numa segunda operação, e eu vejo isso acontecendo, o que eu faço? Eu saio da outra operação? Bom, não tenho uma resposta para isso. Depende para mim aonde o trader está nesse desenvolvimento. Porque se você é novo, eu não quero que você faça essas coisas. Eu não quero que você interrompa o seu trade. Na parte do começo do seu desenvolvimento, é importante você seguir todos os trades à risca. Entende? À risca, sem exceção. Se você já está mais avançado, o que você pode fazer, por exemplo, se o trade que você está não está dinâmico, ou seja, ele é como ele está morto, não está fazendo muito o que ele deveria estar fazendo. Mas você também não foi estopado, mas ele também não é o trade que você estava esperando que ele fosse. Então aí eu diria que tudo bem. Cancela esse trade e entra nesse daqui que é mais poderoso. Mas somente se o trade que você está atualmente não é o trade, ele se tornou o trade que não foi planejado, ou seja, por exemplo, ele está demorando mais barras do que você estava esperando para chegar nos seus lucros, ou ele está começando a falhar e está perto de te estopar. Então, ou seja, não é o que você esperava, não é o que você quer. Nesse caso, se você já está avançado no seu desenvolvimento, aí sim você pode cancelar esse trade que não está fazendo nada, e aí você entra nesse que é o mais poderoso. Mas se você está começando, não fica jogando esses jogos. Você vai ter muitas oportunidades de operar esse evento poderoso. Então não cancela nenhum trade para entrar em outro, porque isso é muito perigoso se torna um hábito. E aí você começa a dobrar ou triplicar a taxa de dificuldade no seu trade para você se tornar um master trader. Então é muito perigoso. Eu não quero que você fique fazendo muito isso, ok? With simply you take profits. Well, the profit pool. Bom, a regra de realizar lucros, a regra base depois que você entrou, se você entrou na forma correta, são 3 pushes. Ou 3 surgimentos. 1, 2 e 3. Neste caso. Então você quer 3 pushes independentes e fortes. Eu chamo eles de pushes. Eu não gosto de chamar eles muito de surgimento, porque aí o surgimento ele é mais poderoso do que um push. Então, se surgimento é o que você comprou, mas um push ele não precisa ser tão poderoso, mas mesmo assim ele é muito poderoso. Então o número mágico é 3. Às vezes pode ser 2, mas o número mágico é 3. Então você deveria ter essa regra base aqui de lucros na sua mente. Eu estou entrando aqui, teve um surgimento acima do meu ponto de entrada. 1, 2, 3. Então é de 2 a 3. E o que alguns traders fazem, eles fazem uma porção no 2 e uma porção no 3, tá tudo bem. So just keep that. Então, mantenha isso em mente, mantenha o número 3 em mente.
Boa pergunta. O Derek perguntou. E o surgimento da 200 dentro da Trap Zone? Boa pergunta. Então vamos dizer, por exemplo, que você tem a média móvel de 20 aqui, por exemplo. E aí você está dentro da Trap Zone. Então aqui você tem barra elefante plus clearing da 200. E aqui você está entrando dentro da Trap Zone. Tudo bem. This is a long time standing. Então, é aqui que você não precisa do tempo, nem do... Esse trade é tão poderoso que você esquece o tempo e a posição aqui se está na Trap Zone. Sim? Não tem problema. As Trap Zones não importam nesse caso. E o tempo também. Você entra. Assim de poderoso é. I'm just saying that NVIDIA Alguém disse aqui que NVIDIA fez isso hoje, vamos ver? Sim. Vejam essa média móvel de 200 plana. Surgimento originado perto... Lembra, essa daqui é uma zona. Não é uma linha fina. E, boom! Muito poderoso. Vocês veem isso daqui? E esse surgimento aqui da 20 e da 200 é o evento mais poderoso do seu arsenal, que é o surgimento da 200, ok? O surgimento da 20 é poderoso, mas o mais poderoso é o da 200. Tem uma tendência a vocês procurarem ficar longe do que é mais importante. Eu não quero que isso aconteça com vocês. Eu sei que isso... é porque vocês estão animados para aprender mais, mas foquem nisso. Não tem nada que eu consigo pensar que seja mais poderoso do que esse setup. Então não... E aí você está me perguntando sobre outro setup. Então não. Fique aqui. Vocês precisam saber fazer esse primeiro. PayPal foi o surgimento da 200 também, eu lembro. Surgimento... E, boa, continuação. Surgimento da 200 para baixo aqui. Eu desejaria que a informação do preço tivesse sido um pouco mais aqui em cima, para que a sua entrada fosse na eliminação aqui mais alto. Mas você não teve a eliminação realmente até chegar aqui. Então, é uma barra grande, mas mesmo assim funcionou. Alguns de vocês fizeram Microsoft hoje. Ok, eu gosto. Gosto desse setup aqui. Bom. Primeira mudança de cor. Bom. Aqui você tem os 3. 1, 2, 3. Pushes. Muito bom. Por que a 20 e a 200 é tão confiável no gráfico? Porque é. Porque sim, elas são... Eu já fiz todo o trabalho para vocês, pessoal, para que vocês não tenham que se preocupar dessas coisas. I got to one more. Eu lembro de falar para minha mãe quando eu tava aprendendo, e ela era muito paciente. As the sun set around. E eu perguntava para ela assim: por que o sol se põe às 7 da noite? Por quê? Perguntava para ela. E aí, em um certo ponto, ela me disse: porque é assim, Oliver. E eu preferia que não fosse essa resposta. Mas é porque é. Eu já fiz o trabalho para vocês. Eu já experimentei tanto e já perdi tanto dinheiro de todas as formas possíveis que vocês possam pensar. Então, é o que é. É o que é.
Ela é importante porque é. E você não tem que fazer essa pesquisa. Por isso que vocês estão aqui.